para receber, tá bom? Palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 24 até o capítulo 2, versículo 1. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Deus, dá-nos graça, é a tua palavra, e nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós não temos nem como meditar, nem compreender, mas revela-nos para a glória do seu nome. Amém. No ano 57 ou 58 da era cristã, o apóstolo Paulo, desejoso de chegar à Espanha, estando na Grécia, provavelmente em Corinto, escreve uma carta aos irmãos romanos, moradores de Roma, da qual ele não tinha muito contato. No intuito de se apresentar, Deus o usa poderosamente na epístola ou carta aos romanos, com essa estrutura teológica tão profunda. Agora, o contexto do mundo na época de que Paulo escreveu, havia um imperador, e o imperador, Estado César, era considerado um Deus, um líder divino, alguém não tão humano, acima dos humanos, nem em uma autoexpressão de autoconsagração. O líder máximo era divino. Havia uma certa idolatria. O paganismo de muitos deuses, o panteão greco-romano, alastrava, e as construções de imagem eram segundo a paixão humana da vaidade, do próprio erro, do que não é muito diferente nos nossos dias. Muitos homens ainda procuram deidades políticas, confundindo Estado e reino de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre o tabernáculo. E hoje, para o calendário judaico, começa o Pentecoste, começou às 18 horas. O Deus que deu a lei manifestou em fogo. Em Atos 2, o Deus que derrama o Espírito vem em fogo. A diferença é que aquele fogo lá matava, e esse aqui dá vida e faz anunciar o Evangelho de Deus.
Mas o contexto não é muito diferente. A diferença é que nós, evangélicos, no Brasil, não estamos fazendo imagem de pintura ou de barro, mas a proliferação da autoimagem e da imagem criada através das expressões da própria verdade, ao ponto de se ouvir que precisamos de alguma forma atualizar a Bíblia, onde o homem passa a ser mais importante do que o Deus. Isto é idolatria, que causa esse relativismo. E o hedonismo, que é o prazer pela busca do próprio prazer, disfarçado de uma obsessão por carreira, dinheiro, imagem, like, que viram um mundo irreal, surreal. Mas também havia uma promessa, a Pax Romana. A Pax Romana dava certa liberdade, ainda tornando as pessoas escravas. Elas podiam fazer algumas escolhas, desde que o Estado permitisse. Nós vivemos também o que se vivia naquela confiança cega de uma ordem romana, buscando uma redenção de uma santidade política partidária que deixava o povo prisioneiro. Então não estamos tão distante de tal realidade do apóstolo Paulo mesmo 2000 anos depois. Isso causava grandes frustrações, porque nenhuma criatura, nenhum líder, nenhum político de carreira pode suportar o peso de ser Deus, porque são humanos e falham, são pecadores. Também gera uma cegueira moral, esta ansiedade da consciência que justifica o erro grave em nome de uma causa. E depois da narrativa construída, da mentira dita, que se estabelece como verdade, se ouve como verdade mesmo sendo mentira. E a igreja não pode ser cúmplice ou cooptada a esse sistema, porque o papel da igreja é ser profético e dizer que o errado é errado, que a verdade é verdade, que o santo é santo. A igreja é a voz profética neste planeta. E nós não estamos falando mais do tabernáculo, porque o tabernáculo desceu, o trono subiu, Jesus reina no seu coração, na sua vida. Você não precisa do pastor para falar com Deus. Você pode ir lá no seu quarto, fechar a porta e ele te ouve. Só que às vezes nós achamos, não sei se há uma autocomiseração evangelical, uma baixa autoestima, que nós precisamos de vez em quando dizer, olha, mas aquela pessoa que é rica, que é importante, que é famosa, agora é crente. Não precisamos. Não precisamos. Porque na igreja não tem estrela, só tem um rei. E é só Jesus. A igreja não deve promover um pastor. Os pastores passam. Eles são eleitos por pouco tempo. Mas o Senhor Jesus permanece para sempre. E esta cegueira moral traz uma anestesia de consciência que justifica os erros, porque também o outro está fazendo. E outros até dizem, mas está todo mundo fazendo. Ótimo. Então você não deve fazer porque você não é do todo mundo. Você é de Jesus. Esta escravidão, ela vem por rejeitar a soberania de Deus, em uma confusão de liberdade, achando que liberdade é fazer o que quer. Isso não é liberdade, isso é confusão. Liberdade é fazer o que é certo. Liberdade é ter coragem de dizer, isso não. A liberdade, sem parâmetro e propósito, é baderna. E nós estamos vivendo um período de baderna. Não era muito diferente do que Paulo via
o que estava acontecendo. E o que ele vai nos dizer é: por isso Deus entregou. Deus entregou. Esta palavra no grego, paradidomi, ou se você quiser mais pausadamente, paradidomi. Era uma sentença romana de entregar, de deixar ir. É quando o juiz, quando era uma sentença, é quando o juiz chegava ao veredito de dizer: pode ir para a penitenciária, vá pagar a pena. Mas o texto está nos dizendo que, se você perceber o que está no versículo anterior, o versículo 23, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Confundir o Deus Criador com a criatura. Deus é totalmente distinto. Nada serve de analogia. Toda criação comunica a Deus. O presbítero Divaldo mencionou o Salmo 19. A natureza comunica a Deus, mas só Deus é Deus. Deus não está absolvido na natureza. Deus não está dentro de uma planta. Deus não está esparramado no universo. Ele controla o cosmo e a sua vida. Ele é Deus. Quando nós perdemos a reverência da adoração, da reverência ao Criador, é natural do ser humano criar pressupostos filosóficos nos seguintes estágios. Verso 24. A entrega à impureza do coração, o que nós podemos chamar de concupiscência. É mais ou menos assim. Você fala para o menino: não faça isto. Se fizer isto, você leva um choque. Não faça isto. Só tem uma hora que ele vai acreditar. É quando ele botar o dedo. É mais ou menos isto. É quando o pecador insiste. Ele sabe que não deve. Ele sabe que é errado. Mas ele gosta. Aí ele dá uma desculpa. Mas todo mundo é assim mesmo. Todo mundo faz. Não tem problema. Deus perdoa. Vá. Aí Deus diz: vá. Não está falando aqui do homem que distanciou de Deus. É Deus colocando o homem: vá. É esta a ideia. É quando Deus entrega o homem a si mesmo. É isso que você quer? Está insistindo? Pois bem. É o balão. Deus diz: não vai. Mas o balão está querendo ir. Então vá. Até a mula vai te ensinar a burrice que fizeste. Mas vá. Por vezes isso acontece com a gente. Por vezes isso acontece comigo. Nós estamos insistindo porque nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos um pouco dessa deidade. E nós achamos que nós podemos mudar alguma coisa. E Deus nos puxa. E Deus nos coloca no lugar. Tem 3 coisas que nos aproximam de Deus: a leitura da Bíblia, a oração e o sofrimento. Na hora do sofrimento a pessoa se rende e diz: Senhor, eu vou te servir. Prometo a partir de hoje. Então, de repente, é preciso passar por uma situação desta, né? Então, o que Deus faz? Ele, no primeiro estágio, entrega a impureza do coração, do desejo latente da alma, da fantasia, do pecado, a qual apetece a alma do pecador. Segundo, Deus entrega as paixões infames, a degradação efetiva e física. Ela começa aqui, ela mexe com as emoções de uma mente reprovada e ela vai ao físico.
E aí alguém pode dizer, mas o texto está dizendo sobre homem com homem, mas não só. Está dizendo de mulher com mulher, não só. Está dizendo primeiramente da relação do ser humano com Deus. O problema, meus irmãos, nosso, não é fazer uma categorização sociopolítica ou antropológica para dizer uma régua de que a pessoa é aceitável dentro da nossa caixa ou daquela caixa. Claro que nós vamos dizer que pecado é pecado. Sim, senhor. Sem nenhum problema. Mas tem gente que não gosta. Não tem problema. Não precisa ficar. Mas nós vamos pregar a palavra. E não vamos negociar a palavra. É pecado? Sim, é pecado. Mas não é só este o pecado. Se você observar o que nós estamos falando, que esta inversão, primeiramente, ela é vertical. É trocar o Criador pela criatura. Isso é adultério espiritual. É trocar Deus por aquilo que eu gosto. É trocar o culto pelo meu conforto. É trocar as minhas obrigações de investimento no reino de Deus por chocolate, porque eu prefiro. Não sou contra chocolate não, irmãos. Até as irmãs, quando chegam aqui, a recepção dá um chocolatinho, viu? Não é um problema no chocolate. É trocar o espiritual pelo material. Aí quando nós começamos a pensar nisto, aí nós não vamos pensar simplesmente assim, homem com homem, mulher com mulher. O ser humano está distanciando de Deus a cada dia. Mas está crescendo o número de igreja, mas as pessoas estão distanciando de Deus. Estão criando ídolos para si mesmo. Não é simplesmente vir à igreja, é ter Jesus no coração. Não basta ser pastor, tem que ser crente. Porque nós estamos de passagem. Depois da inversão vertical, vem a inversão horizontal, que é a distorção da realidade nas relações da conduta moral. Aí vai aceitando todas as coisas. E por que se aceita? Porque nós temos que estar a igreja cheia, gente. Então vamos, não tem problema, né? Vamos passar a mão na cabeça depois. E aí, não podemos. Não podemos. Pecado é pecado. E temos que pregar. E você vai ver que as pregações não são muito diferentes. Essas pregações levam assim, você precisa se arrepender. Quem? Eu, você, todos nós. É diante do Senhor. Porque nós somos teimosos. E diante disso, há uma inversão do culto. A humanidade conheceu a Deus, mas não o glorificou, nem deu graças, mudaram a glória de Deus. Dos versículos 21 a 23. É a inversão do culto. O culto não é para agradar você. Não. Agrada sim. Ficamos alegres, não é verdade? Ver o irmão, abraçar o irmão. E quando as crianças vêm cantar, nós ficamos maravilhados. Mas o culto é para Deus. É para a glória de Deus. A igreja não tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. Tudo é para a glória de Deus. Nós estávamos falando esses dias, eu e o Mauro, uma das coisas boas que tem acontecido nesses dias, tantas coisas boas, né? O que aconteceu lá no Cachoeira Alta é fantástico. Nós estamos com a Ana viajando na ilha de Marajó, trabalhando com prevenção de abuso sexual. Olha que bênção. A Aline está na África. Os irmãos acabaram de chegar do Cabeceira do Carneiro, e o André vai estar viajando lá para as comunidades. E o Deus Ames fez aniversário ontem, está pensando em plantar uma igreja no Rio. E Manacapuru estamos esperando o momento certo para começar a construir, graças a Deus. Tudo isso é bom, é graça, é bondade do Senhor, mas não tem estrela. Você já viu que não tem estrela? Não tem dono? Graças a Deus, graças a Deus, porque quem brilha é Jesus. Pode ter certo, irmãos, Deus tem nos dado graça nesse 1 ano de igreja, 3 anos de projeto. Dentro dos 3 anos, 1 de igreja. Mas aqui não tem nenhum mágico. E nem alguém que pensou e falou, nossa, vai dar tudo certo. Porque... Não, meus irmãos. É porque nós oramos pouco. Você já pensou se nós orássemos mais? Precisamos buscar o Senhor e glorificar o Senhor. Então, quando muda o culto, muda o princípio
teológico. A santidade sexual não é um mero conjunto de regras isoladas, mas o reflexo do coração que adora a Deus. Sexo é bênção no casamento. E nós entendemos biblicamente que sexo é para multiplicação e prazer de homem e mulher. Simplesmente por uma questão natural e biológica, primeiramente. Também psicologicamente e emocionalmente. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas não é só o homem com o homem. O adúltero também está encaixado. O impuro também. Nós vamos ver isso tudo. Está dentro do texto. O padrão natural de Deus, nós entendemos como igreja que ele é heterossexual dentro do pacto do matrimônio. E o abandono natural está falando o texto fala do exemplo da inversão da ordem espiritual, da troca de Deus pela criatura, da manifestação física, trocar o completo natural pelo igual, resultando na profanação e da desonra mútua do próprio corpo. Paulo questiona no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, ele questiona: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito e que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? No capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Vou lhe dizer um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês vão ouvir por aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil aceita isso, aceita isso. Tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Unida. Tem uma outra igreja americana. Mas nós não somos associados, é só o nome que é parecido, viu? Então o que nós pensamos como igreja presbiteriana? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus santa, sagrada, inerrante. É a Sagrada Escritura como única regra de fé e prática. Então nós adotamos uma postura oficial, estrita, considerando a prática homoafetiva como pecado. Isto embasa a rejeição do casamento de pessoas do mesmo sexo e a ordenação de líderes que pratiquem ou apoiem tais relações. E ainda, nós entendemos como Igreja Presbiteriana do Brasil que a pregação é o princípio bíblico que pode ser tipificado, ainda independentemente pelo Estado, de qualquer outra forma, mas resguardando a liberdade da expressão religiosa, simultaneamente repudiamos publicamente qualquer forma de violência ou agressão contra qualquer indivíduo, seja ele hétero ou homossexual, mas que seja fundamentado em todo ser humano como criatura e imagem de Deus. Nós não perseguimos ninguém, nem por opção sexual. O que nós falamos que pecado é pecado. Perseguir não. Perseguir não. Vamos chegar lá no capítulo 2 para você ver isso. Então, há uma mente reprovável. E aí nós temos então uma decadência, versículos 28 até o versículo 31, nós falamos dessa decadência. O nível da decadência é a perda da santidade, que não ocorre num vácuo. Mas homens que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou à disposição mental reprovável. É o que nós falamos agora há pouco. Quer? Não é o caminho. Não vai dar certo. Mas é teimoso? Vá. Esse é o caminho. A raiz da decadência é a disposição mental. E esta gera uma injustiça que gera malícia, malignidade, avareza, inveja. E esse estado, ele é completamente baseado no desejo próprio, que ofende o próximo. Em uma ação que causa morte, dolo, mentira,
fraude, de uma palavra destrutiva, de uma base que quebra os relacionamentos. Vamos ler novamente versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça. Você percebe que quando fala da homoafetividade, também fala do pecado da malícia? Olha, está, malícia. O que é malícia? Malignidade, pensamento mau. Não faz, não praticou, mas deseja. Se alimenta. Tipo, quem é viciado em pornografia? É a mesma coisa de viciado em cocaína. Um viciado. Avareza, mão fechada, não é generoso. Se for para fazer alguma coisa para si mesmo, não tem preço. Mas se for para Deus, fecha a mão. A gente não fala de dízimo e oferta aqui na igreja, já perceberam? Nós não queremos que você se sinta assim, poxa, nós estamos obrigados. Eu não quero que você dê dízimo por obrigado. Se for para ser obrigado, não dê. E não dê dízimo para achar que vai ganhar algum benefício. Eu estou dando trocar, eu vou dar tanto e Deus vai me dar tanto. Não é investimento aqui para o seu bem-estar. Dízimos de oferta é adoração. É para Deus. Eu não tenho nem acesso. Alguns irmãos ainda me mandam comprovante. Eu só agradeço. Quem administra isso é o Francisco. Eu penso que pastor não se mete com esse negócio de dinheiro, irmão. A gente cuida de gente. Para isso tem o administrador, tem o tesoureiro, tem o conselho fiscal, eles que administrem. Mas o que tem de gente avarenta não é brincadeira. Se atravessar o Rio Negro com um sonrisal, chega do outro lado seco. Quando fala de contribuir, estremece todo. Nem um lado nem o outro. A gente não quer, nunca vamos fazer aqui um apelo que tem que dar dinheiro. E se você dá, se você der, vai ser de coração, para adorar a Deus. É você e Deus. Mas a avareza tanto é pecado como a homoafetividade. É pecado também. Porque é a depravação mental. Veja ainda, maldade, inveja. Está escrito aqui. Inveja, versículo 29. Qual a diferença da cobiça com a inveja? A cobiça é querer o que o outro tem. A inveja é desejar que o outro não tenha, porque ele não tem. Se ele não pode ter, o outro também não pode. É maligno. Também é tão pecado contra o adultério, como qualquer outro. Porque a gente categoriza pecados e assim, porque nós viemos, a igreja cristã veio de um período medieval da igreja católica, que o pecado por um certo tempo tornou quase demoníaco. Então tudo que está relacionado a pecado sexual, a gente coloca lá em cima e diz isso aqui, meu Deus do céu, se alguém praticar está excluído. Mas a gente tolera o mentiroso. O mentiroso devia ser disciplinado também, não é não? E até pastor mentiroso tem. Tomás de Aquino, conta-se a história, que diziam que ele era muito ingênuo, estudioso. E um dia queriam provar para ele quanto ele era ingênuo. E os sacerdotes se reuniram e pregaram-lhe uma peça. Ele estava estudando, chegaram e disse, meu irmão, olha uma vaca voando. Aí ele saiu correndo, olhou na janela e disse, cadê? Aí começaram a rir. Está vendo como você é ingênuo? Onde você ouviu falar de vaca voar? Ele disse, eu até pensei nisto, mas eu prefiro acreditar em uma vaca voando do que num pastor mentindo. Mas tem mentirosos por aí aos montes. É pecado também, por causa da depravação mental. Homicídio, contenda, dolo, difamadores, fala mal da vida dos outros, caluniadores, não dá tempo de tratar tudo, todos esses adjetivos ruins, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Fake news, está escrito aqui no tempo do apóstolo Paulo. Nada é novo, irmão. Cria mentira, propaga mentira, incentiva a mentira, até que a mentira parece ser verdade.
E aí o outro acusa, você está fazendo fake news. É como se falasse, deixa que só eu faço. Um bocado de mentiroso tentando corrigir o outro. O sujo falando do mal lavado. Desobediente aos pais. No tempo do apóstolo Paulo, não é muito diferente dos nossos. Chega um momento que o filho diz, agora eu decido a minha vida, porque eu tenho uma filosofia diferente. E a gente tolera, tadinho, né? Tadinho, é assim mesmo. Não, meus irmãos, Bíblia é Bíblia. Ensina os teus filhos no caminho que deve andar, para que ele não se desvie dele. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, o que leva o homem a tal estado deplorável. O veredito é este, é que Deus os entrega, então, uma falsa sensação de paz, e uma aplicação da prática do mal. Agora sim, podemos falar da homoafetividade, é isso que nós cremos, é isso que nós ensinamos como igreja, e sem medo nenhum, mas amamos as pessoas, Não terá líder homossexual na igreja, nossa igreja não aceita, e nós obedecemos. Não fazemos casamento homoafetivo, mas nós não vamos sair brigando com ninguém e batendo em ninguém. Nós vamos respeitar as pessoas, nós vamos amar as pessoas. Eu lembro de um pastor que um dia chegou em casa em crise, ele e a esposa, porque o filho se declarou, e ele chegou lá chorando. Ele disse, pastor, eu vim aqui lhe dizer que eu não vou mais ser pastor, não tenho uma mínima condição de ser pastor. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, eu falei, o senhor não sabia? Nós sabíamos já há bastante tempo. Eu falei, mas ame o seu filho, cuide dele, é seu filho, não o abandone. Ele dizia o ministério. Eu falei, prega a palavra, e prega contra o pecado, mesmo que seja para o seu filho ouvir. Mas ame a Deus e ame o seu filho. Graças a Deus, continuou no ministério, então é uma bênção. Nós não podemos aceitar o pecado, mas nós não podemos excluir pessoas, nós não podemos ofender pessoas. Crente tem que ser inteligente, meus irmãos. Vamos ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque o que Paulo nos diz no capítulo 2 é chocante. Porque és indesculpável, ó homem que julga quem quer que seja. Porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica a mesma coisa. O Senhor me livrou. Viajei eu penso que das 63 cidades eu devo conhecer umas 60, no interior do Amazonas, e muitas aldeias e comunidades. O Senhor me livrou. Nunca o Senhor me permitiu dormir com outra mulher. Pela graça de Deus, vou fazer 42 anos de casado, pela graça de Deus. Mas não é porque eu sou melhor que os outros homens, não. Confesso a vocês que tive tentações muitas vezes, mas o Senhor me guardou. Foi o Senhor. Mas não sou melhor que o outro. A diferença é que um praticou e eu não. Mas isso não me faz melhor, porque eu sou o pecador também. Então quer dizer que a gente tem que deixar? Não! Tem que dizer, você é pecador, mas se arrependa, vá ao Senhor Jesus, chore, busque, peça ajuda. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos apoiar um ao outro. A igreja não é um lugar que a gente recebe bem o visitante e joga fora o outro que veio. Não é abraçar só no dia que chega, é orar todos os dias da vida. E alguns vão embora, alguns não estão mais aqui, que estavam no início, mas nós os amamos e oramos por eles. Porque a igreja tem que ser esse local de cura. Nós não somos uma reunião de santos melhores do que os outros.
Nós somos de gente que Deus, pela graça, curou. E agora vai nos usar para curar outros. Então nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos discriminar ninguém. Mas nós vamos falar de Jesus para todos. E nós vamos falar para o adúltero: olha, isso é pecado, e se você continuar, vai para o inferno. Pronto. E para o mentiroso, também. E para o avarento, também. E para o corrupto, também. Porque para Deus não há esse pecado maior que o outro. Pecado é pecado. O salário do pecado é mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque é importante nós falarmos sobre isso, irmãos. O próprio livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Um de um jeito, outro de outro. Mas todos pecaram. E por terem pecados, eles precisam da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Ainda no capítulo 6 do próprio livro de Romanos, no capítulo 23, também vai nos dizer, porque o salário do pecado é o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, para a gente pecadora como nós. Só é diferente o pecado. Há tempos atrás eu sofri uma difamação muito intensa. E um dia uma pessoa disse: pastor, o senhor não fica chateado? Eu falei: não, eles estão errando. Eu só fico chateado porque eles falam do pecado que eu não cometi. É que eles não sabem o que eu cometi. Porque ficar com raiva não é pecado também? Ficar irado? A gente fica irado, mas se controla, né? Senhor, me dá graça, né? Dá graça, me ajuda. Não pode dormir irado, né? Não pode dormir de mal. Você resolveu antes de dormir, vamos conversar, vamos orar. Mas vontade de matar não é pecado também? Eu já senti várias vezes. É pecado também. Não acertar os pecados. O que nós precisamos, meus irmãos, é do Senhor. É chegar diante do caminho do Senhor e voltar à santidade. Eu, você, nós precisamos adorar a Deus com temor, com reverência e santidade. Não quer dizer que você vai ser perfeito hoje. O pastor faz uma oração, vai todo mundo alado para casa. Não vai. Vai pecador ainda. Mas é todo dia: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero, Senhor, me ajuda. Porque o que a gente tem que fazer quando a gente coloca Deus no lugar dele? E aí tem que ser cristocêntrico. Quem está no trono? Jesus. Quando eu tinha 12 anos, eu fui trabalhar numa padaria. E tinha um amigo, que ele tinha uma opção diferente. E um dia ele brigou com outro. E ele me chamava e dizia: você me segura, senão eu brigo. E eu fiquei pensando, tem hora que eu falo: Deus, me segura, senão eu brigo. Me ajuda. Não é assim? Ou vocês são mais santos do que eu? Nós precisamos da graça de Deus, na pureza, não só durante o culto, mas no coração, de manter Deus no centro desta humanidade legítima que transforma o ídolo em mortal e o mortal em adorador, porque só Deus é digno de adoração. Paulo diz: não vivo eu, Cristo vive em mim. A vontade é ser eu. Mas temos que ser mais parecido com Jesus. Segundo, nós precisamos nos alinhar com a criação, é viver conforme a santa vontade de Deus, que aí está com o significado do propósito, do respeito do coração, onde há limites. Nós estamos criando uma sociedade sem limites. De meninos, cheio de informações de tecnologia, mas sem sabedoria.
tolos, achando que podem tudo e não respeita nada. Para você conseguir um bom médico, você tem que ter uma indicação. Porque você vai num médico, ele passa um medicamento, você fica com dúvida se ele realmente é uma pessoa que fez bem a faculdade. Você não conhece. Você não pode conhecer. E você sabe o que acontece? Às vezes o crente recebe no WhatsApp ou lá um negocinho assim de um videozinho. O doutor Fabrício Chabilak, da Malásia, disse, e você agora tem que comer amendoim. Aí o cara vai comer amendoim. O cara, você não sabe se o doutor existe. Vá lá na Malásia perguntar. Ronaldo Lidório, quando foi na Malásia, perguntou para o pessoal lá, como que é que tirava o sal da Malásia? Disse, o que é isto? Ninguém conhecia na Malásia. A gente compra cara aqui. Meus irmãos, é porque abandonaram as Escrituras. E estão acreditando mais em redes sociais do que em Deus. Então temos que renovar a nossa mente. Ter discernimento e distanciamento do que Deus diz que devemos distanciar. Porque o caminho do retorno é a cura do coração com o propósito de adorar a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este século. Conformeis ali no grego é esquematizo. Não entre no esquema. Tem esquema para todo lado. Todo lado tem esquema. Sempre alguém tentando fazer sua cabeça. Não entre no esquema. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, o que faz uma igreja ser grande não é o número de pessoas, é o caráter das pessoas. Porque o que vale não é a sua reputação, não é o que as pessoas falam de você lá fora, é o que os anjos falam diante de Deus do que você pensa. E só Deus conhece o seu coração. Tem duas coisas que nos igualam. Uma é que nós todos somos pecadores. E nenhuma que é melhor que o outro. Nenhum. A outra é a graça de Deus. Que pecadores podem chegar diante do Senhor e dizer com toda a liberdade em Cristo, agora Cristo vive em mim. Dá vontade de fazer coisas ruins. Vingança. É um prato que se come cru. Ou, seria melhor, é um prato de lentilha que tira a sua herança. Mas alguém está fazendo mal para você, faça o bem para ele. Estão falando mal de você, não fale. Ore. Deixa Deus agir. Vão falar mal? Ah, vão. Vão criar história? Vão. Podem até colocar um adesivo na sua camisa, mas quando você descobrir, arranque e jogue fora. Não faça o mesmo. Seja diferente em um mundo de iguais. Isso é ser crente. É entregar a vida a Cristo completamente. Não estou falando por causa de religião. Eu falei aqui a igreja presbiteriana que é a nossa posição clara. Nada escondido, nada velado. Mas a nossa posição cristã é que Jesus seja glorificado, e que eu peque menos, e que nós sejamos mais crentes. Eu quero orar com você antes das crianças, mas eles podem subir.